Aqui a lição é muito simples. É porém surpreendente como tantas vezes é descurada. Deixamo-nos enredar de tal forma pelos mitos dos melhores e dos mais geniais e dos que fizeram a si mesmo que pensamos-nos fora de série, como tendo brotado espontaneamente da terra. Olhamos para o jovem Bill Gates e deslumbramos-nos para, por o nosso mundo, ter possibilidade que aquele miúdo de 13 anos se tenha vindo a tornar empresário de colossal sucesso. Mas essa é a lição errada. O nosso mundo possibilitou que um miúdo de 13 anos tivesse acesso ilimitado a um terminal em time-sharing em 1968. Se tivesse dada a mesma oportunidade a 1 milhão de adolescentes, quantas Microsofts teríamos hoje? Viva, sou Jo Pereira, cá estou eu, obrigada por virem ao meu canal e verem este vídeo até ao fim, e quero-vos trazer um livro excepcional que eu vi recomendado no YouTube pelo canal do Bill Gates, de quem eu falei antes, e que eu já o tinha visto, já tinha ouvido falar, mas não me tinha despertado tanta atenção. Mas estou muito feliz por ter lido, porque modificou muito a minha forma de ver as coisas em relação ao sucesso, em relação ao êxito, em relação ao trabalho, e mesmo explicou-me, deu-me uma ideia muito diferente em relação a mim própria e à minha vida, em relação à realização de determinados objetivos ou não. E o livro é Outliers, de Malcolm Gladwell, a história do sucesso. Este autor é best-seller praticamente no mundo inteiro. Vão encontrar imensos vídeos dele no YouTube, muito bons, muito recomendáveis, e eu vou fazer apenas um resumo muito sucinto dos temas que ele faz, e vou recorrer ao índice. Mas quero dizer que este tipo de livros muitas vezes são maçadores, são muito pormenorizados, são muito paternalistas ou demasiado explicativos, e ele não. Ele tem uma forma de explicar muito clara, muito adulta, muito objetiva, e fala com o leitor, mas de uma maneira que o envolve e que o coloca dentro de todas estas histórias, de todas estas, enfim, exemplos de êxito. Muitas vezes só os romances é que têm aquele caráter de nos puxar a atenção, mas neste caso ele tem esse talento especial de escrever. E os temas são a forma como nós vemos o sucesso, a forma como geralmente nós vemos o sucesso, e eu também via, em relação a alguém excepcional, com um QI excepcional, que de repente tem a felicidade de chegar ao topo e fazer coisas maravilhosas sem nenhuma ajuda, sem trabalho, como se fosse qualquer coisa como um milagre. E ele vai desconstruir tudo isso. É completamente diferente do que nós temos ideia. Nós geralmente pensamos que as pessoas que chegaram a ser famosas e imensamente sucedidas o fizeram sem o mínimo esforço, e não é assim. Há uma série de condicionantes, de sorte, de ajudas dos outros, de oportunidades que se deram a essas pessoas, que fizeram com que elas chegassem aonde chegou. Já no caso do Bill Gates, ele começa bem cedo, com certeza que tem muita capacidade para a matemática e para tudo isso, mas teve uma série de condicionantes, uma série de oportunidades que lhe foram dadas para ele poder exercitar o seu talento e a sua vontade. E ele trabalhou na ronda, para chegar onde chegou, na ronda das 10.000 horas. Temos também outro caso de outro engenheiro informático
menos conhecido, mas não menos valioso e inteligente, que é o Bill Joel. Mais ou menos naquela altura. Eles nascem naquela fase. A data cronológica tem muita influência também. E ele faz a transposição para os jogadores de hóquei, que se nascerem no princípio do ano têm determinadas oportunidades que os outros que nascem mais à frente, a meio do ano. Esse Billy Joel, extremamente inteligente, também teve ajudas excepcionais para chegar onde chegou. E, ao mesmo tempo, muito trabalho para chegar. E ele faz a comparação entre o Bill Gates e os Beatles. Os Beatles são o que são porque também tiveram uma oportunidade na Holanda, em Amsterdão, de trabalhar mais de 10.000 horas antes de serem conhecidos como num bar de strip, como cantores, o que lhes deu uma oportunidade de praticar, de exercitar sem parar e chegar à excelência. A primeira exemplo que ele dá, que tem a ver com, por exemplo, o mistério do Roseto, em que ele fala que as pessoas que vieram de Itália, daquela cidade, têm umas determinadas condicionantes na América, em que faz com que elas não tenham doenças nenhumas, colesterol, ataques cardíacos, devido a toda a envolvência e todas as condicionantes que faz com que as pessoas sejam mais felizes e mais sociáveis, e as gerações estão juntas desde avós até aos netos. Temos o caso então do hóquei, em que, por incrível que pareça, houve determinadas pessoas que foram estudar porque é que determinados jogadores tinham um êxito muito grande em relação aos outros, e tinha a ver, muito simplesmente, pela idade de nascimento. Portanto, há determinadas coisas que nós nem pensamos e que fazem diferença para tudo o resto. Poderemos chamar sorte, mas eu diria que são circunstâncias que promovem um determinado caminho e que as pessoas aproveitam com muito trabalho. As regras das 10.000 horas, ele faz vários exemplos em que isso tem que haver para se chegar a uma excelência, a um trabalho, a ser um mestre, uma pessoa excepcional numa determinada área. Ele dá exemplo que não pode haver outra coisa. E dá um exemplo em relação aos génios. Há um homem anónimo que nunca foi conhecido, nunca chegou a ser famoso, mas que tem um QI superior ao Einstein. Este é dos QIs maiores do planeta. E, no entanto, ele é apenas um criador de cavalos. Muito simplesmente porque as condições da sua vida foram extremamente difíceis, foi rejeitado, não forçou, não soube exercitar as suas formas de chegar aos outros, de comunicar com os outros, inclusivamente que eu sou professor de cálculo, e nunca soube de mover as pessoas em seu favor, e ficou completamente no anonimato. Se tivesse tido as consequências, as condições excepcionais para chegar lá. A sua inteligência era grande, mas a sua inteligência, digamos, emocional, não era assim tão grande. E temos também um caso de advogados que começaram do nada, de umas circunstâncias muito pobres, mas com uma ambição e com as mesmas circunstâncias incríveis. Há outra teoria, a teoria étnica das quedas dos aviões, em que as quedas dos aviões têm a ver com a cultura do país. E enquanto isso não mudar, ou seja, determinados hábitos culturais que existem, promovem o desastre de aviões, que são erros consecutivos que se vão acumulando, que têm a ver com a maneira de pensar e a maneira de estar das pessoas desse país. Neste caso era a Coreia do Sul, e esse problema já foi resolvido. Depois temos a ver com os arrozais e os testes de matemática. A diferença entre a educação da China e a educação do Ocidente, em que a maneira de pensar tem a ver com o facto de eles terem a cultura do arroz muito pequenina, em que tem que haver um pensamento matemático e bastante estruturado para terem boas culturas, e isso é
passado para os filhos. E nem pensar que eles tenham 3 meses de férias e que tenham tempos livres. Há que trabalhar. E vem o exemplo das escolas KIPP na América, onde as crianças com menos condições, com efetivamente vindas de sítios onde nem sequer tinham para comer, ficam na escola desde as 7h25 até às cerca das 7 horas da noite, e sempre a trabalhar. E conseguem ainda melhores frutos do que famílias abastadas, por exemplo, na matemática. E depois ele fala da sua própria mãe e da sua própria avó, em que a mãe chegou onde chegou porque teve a sua mãe, que era uma mulher extraordinária, em contrapartida do marido, o avô do Malcolm, que não era boa pessoa, mas não tão empreendedor, e que lutou pelas suas filhas e que teve a ajuda, por exemplo, de um chinês que lhe emprestou dinheiro, com o qual ela tratava muito bem. Portanto, toda a nossa existência, e é de facto isso que eu aprendi neste livro fantástico que eu adorei. Já vou ler, já o tenho, o novo livro dele, o Blink, e é que aquilo que somos tem a ver com certeza com a nossa genética, com a nossa vontade, com a nossa ambição, com a nossa inteligência, mas muito, muito com as circunstâncias e com as ajudas, os pequenos passos, os pequenos empurrões, às vezes as pequenas conversas, as pequenas situações que nos levam a enverdar para um caminho e para outro. Por exemplo, em relação a mim, uma situação da minha vida, uma decisão da minha vida teve a ver com apenas uma frase de uma pessoa, e de repente eu percebi o que é que tinha que fazer e encetei outro caminho que não tinha pensado fazer antes. Isso mudou a minha vida completamente. Embora não seja o maior exemplo, com certeza, de sucesso, humildemente não cheguei tão longe, mas provavelmente não tive estas circunstâncias, outros também não têm, mas as coisas vão se encadeando de umas das outras, de uma maneira relacionada, até chegarmos a um ponto. E não há dúvida que o trabalho e todas estas peças humanas e físicas vão nos levar a um ponto que é o sucesso e o êxito. Eu não vou dizer mais nada, leio o livro, vai-vos modificar a vossa maneira de ser, e além disso é muito bem escrito por este homem que eu vi já falar no YouTube e gostei bastante de o escutar. Outliers, a história do sucesso, Malcolm Gladwell. Leiam, vale a pena, sinceramente. Um livro excepcional. Até à próxima, até ao próximo livro. Critiquem, sugiram e subscrevam. Beijinhos!